Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Camila Charminá e juntamente com a minha colega Daiane Silva de Souza a gente montou a Integra Núcleo Psi. É uma empresa que presta serviços em psicologia. Estamos lançando workshops e grupos de estudos na área das neurociências. E hoje eu estou trazendo o Mailton Vasconcelos, doutorando da pós-graduação em psicologia da URGS, para falar um pouquinho sobre a área. Então, Mailton, fala um pouquinho sobre o que é neurociência. A neurociência, ela é uma ciência preocupada com o estudo do sistema nervoso e, em sua formação, ela é, por definição, interdisciplinar. Ela vai receber informações da filosofia, das engenharias, da matemática, de disciplinas assemelhadas como a psicologia, a medicina, a parte da neurologia, por exemplo. Então, é uma ciência que tem bastante aplicação. Ela pode estar sendo aplicada na clínica, ela pode estar sendo aplicada em corporações, na arquitetura, nas artes, por exemplo. Então é uma ciência bastante interdisciplinar. Certo. E, bom, falando um pouquinho sobre os nossos sentidos, como é que a gente capta o mundo ao nosso redor? Então, a gente pode pensar o nosso cérebro como sendo um órgão, né, que foi resultado de um processo de cefalização ao longo da nossa trajetória evolutiva. A gente centraliza essa massa cefálica de processamento de estímulos, né, na nossa cabeça, e junto com o encéfalo a gente vai ter outras estruturas, como a medula espinhal e os nervos espinais, por exemplo, que vão estar relacionados à captação e à condução de estímulos, né, no caso. Então, a gente tem a nossa sensação, a gente tem a nossa visão, nossa audição, e a gente vai captar esses estímulos e esses estímulos vão chegar até o nosso encéfalo. Essa captação de estímulos é o que a gente chama de um processo de sensação. Então, a gente pode compartimentalizar os processos que acontecem dentro do nosso encéfalo. A sensação seria essa captação dos estímulos com o auxílio do nosso sistema nervoso. E depois dessa sensação, um segundo processo se instala, que seria a percepção. A sensação, então, e a percepção vão estar relacionadas à transformação do estímulo visual, por exemplo, que a gente tem, em código neural, em informação que o neurônio consegue entender. E aí essa informação depois ela vai ser transformada dentro do nosso encéfalo, na área específica, por exemplo, que vai estar relacionada à visão, teria o nosso córtex visual, seria um exemplo, em que essa informação vai ser interpretada e a gente vai conseguir internalizar um estímulo, a gente vai trazer o que a gente está vendo no mundo exterior para dentro da gente e conseguir trabalhar e lidar com essa informação. Tá. E fala um pouquinho para nós sobre o que é neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma propriedade do nosso sistema nervoso, que seria justamente a sua capacidade de se adaptar e se modificar dependendo da demanda que é gerada. O neurônio, a unidade básica do nosso encéfalo, ele não costuma se dividir na idade adulta, né? Ele não se divide na idade adulta, mas ele tem uma capacidade plástica, que a gente fala, de formar novas conexões, de formar novas sinapses muito alta. Então isso está relacionado à neuroplasticidade, essa capacidade de se modificar, vários processos cerebrais como a memória, a aprendizagem e até recuperação de quadros clínicos vão estar relacionados a essa habilidade neuroplástica, né, do nosso encéfalo. Então, desde fortalecer algumas das sinapses, algumas das conexões, a perder essas sinapses, cada um desses processos pode estar gerando uma função diferenciada do nosso encéfalo. Então, é uma capacidade super importante do nosso cérebro. Tá. Bom, então, aproveitando, nós estamos lançando o workshop Sinapses, estamos no módulo 2, e o Mailton vai ser o nosso ministrante. Pode contar um pouquinho do nosso curso? O segundo módulo está focado em a gente compreender como é que a gente forma, como é que a gente faz os nossos comportamentos, né? Uma vez que a gente já tem esses estímulos internalizados, o que a gente produz e estímulos relacionados a isso aí, o que vai motivar esse comportamento, quais são as emoções que vão dirigir alguns comportamentos, por exemplo. E a gente também vai observar como é que a gente reage de maneira automática, como a gente tem predisposições para alguns comportamentos, como, por exemplo, questões de personalidade, e até como a gente forma esses comportamentos, como a gente forma hábitos, como é que a gente aprende alguns costumes por aprendizagem ou por condicionamento. Então, é basicamente esse
o grande mote do segundo módulo. Então tá, muito obrigada. E Até mais, agradeço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.